Os NFTs na rede do Bitcoin vêm congestionando cada vez mais a blockchain e trazendo vários problemas aí para as pessoas que simplesmente querem transacionar o capital delas. E isso fez com que a gente chegasse num recorde onde o Bitcoin conseguiu ter uma taxa de transação média maior que a própria Ethereum, que é uma rede famosa por ter altas taxas aí de transação. Então eu vou te falar um pouquinho mais sobre essa rede estando congestionada, a gente vai passar na mempool e claro, eu vou te falar como contornar toda essa questão logo depois da vinheta. Se você acompanha meu canal, sabe que não é novidade das elevadas taxas de transação que a gente está tendo na rede do Bitcoin. E elas parecem estar crescendo com a volta do hype dos Ordinals, que é o protocolo, a atualização na rede do Bitcoin que permite a criação de NFTs. Então, quando você vai fazer uma transferência, né, quando você vai fazer uma transação na rede do Bitcoin, você pode acrescentar, por exemplo, imagens, textos e tudo isso vai meio que pesando aquela transação. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo dos NFTs na rede do Bitcoin, muito bom aqui no canal que eu postei, eu acho que semana passada. Então, se você tiver interesse, pode procurar aí que você vai achar. Mas, no dia 20 de novembro, na última segunda-feira, a taxa média de transação do Bitcoin ficou em 10 dólares e 34 centavos, enquanto a taxa média do Ethereum ficou em torno de 8 dólares. Ou seja, o Bitcoin teve uma taxa média maior aí que o Ethereum. E vale falar que nesse mesmo período das últimas semanas, dos últimos dias, na verdade, no dia 16 de novembro, o Bitcoin chegou a ter uma taxa média, o pico da taxa, na verdade, uma taxa máxima, né? Não, é média, desculpa. A taxa média diária de negociação chegou a um pico de 18 dólares, cara. Isso é muito caro aí para estar transacionando. Inclusive, essa taxa aqui supera até algumas corretoras, enquanto a da Ethereum chegou aí 7 dólares e 90 centavos. Então, é um número bastante expressivo e isso, né, é devido ao apetite do mercado por ativos inscritos no protocolo Ordinals, que são aqueles NFTs ali na rede do Bitcoin. A gente consegue ver a quantidade de inscrições ao redor do tempo com o passar dos meses, né? Então a gente teve todo aquele hype em abril, a rede ficou muito cara, então deu uma esfriada. Depois o hype voltou aqui em junho, julho, agosto, setembro. Outubro deu uma queda absurda, certo? E agora, no começo de novembro, tá aumentando, a gente já tá chegando aí num número muito alto de inscrições, né, de número de NFTs criados. E a tendência é que o próprio livre mercado meio que ajeite isso, né? Quando as taxas ficam muito caras, fica inviável, não só para transacionar, as pessoas elas vão esperar para transacionar, mas também para quem quiser criar NFTs, né? Eles vão começar a competir entre si para estar criando esses NFTs até que chega uma hora que ninguém tem dinheiro infinito, né? É caro para você ficar criando NFT na rede do Bitcoin. Consequentemente, fica inviável de ficar cunhando vários NFTs, e é por isso que a gente tem quedas aqui na taxa. Tanto que há uns dias atrás a taxa também estava alta e deu uma queda. Mas teve uma pausa significativa entre setembro e outubro, né? E agora a gente teve novamente um aumento nas inscrições da rede Ordinals. Então o que acontece? Como que você consegue burlar isso? No momento que esse vídeo está sendo gravado, a taxa está bem alta, olha só, 137 satoshis por byte, isso dá cerca aí de 7 dólares para você estar conseguindo fazer a sua transação ficar aqui nesse último bloco. Inclusive, até aproveitando, né, eu tenho um vídeo muito legal aqui que eu postei também, explicando como que na prática funciona esse processo de mineração, de taxas, né, para não entrar em tantos detalhes. Mas basicamente, os mineradores eles selecionam aquelas taxas que estão mais caras, né, quem está pagando mais taxa para estar colocando no bloco, porque ele vai ganhar aquelas taxas de recompensa também. E a gente consegue ver que em média as taxas elas estão aqui cerca de 70, 77, 80 satoshis por byte, o que é uma taxa bem acima da média, né? Normalmente assim na rede do Bitcoin você paga 8 satoshis por byte, 10 satoshis por byte. Isso dá centavos de dólar. Isso pode trazer várias implicações, como por exemplo as corretoras que já têm uma taxa de saque alta aumentarem ainda mais essa taxa de saque, né? Então a gente chegou aí a ver 18 dólares, um pico de 18 dólares na taxa média para estar se sacando, para estar se transacionando Bitcoin.
Se essa taxa for maior que a corretora vai aumentar ainda mais essa taxa, né? Então, se você quiser passar por essas questões, né, sem problema nenhum, primeiramente eu recomendo você utilizar a rede da Lightning Network, que é a solução de segunda camada do Bitcoin que permite transações off-chain, que não vão ser registradas aqui na blockchain, de forma instantânea. Ela é mais utilizada para você estar transacionando valores menores, inclusive várias corretoras, tal como a Binance, já tem suporte para a própria Lightning Network, o que permitiria com que você sacasse os seus satoshis, né, os seus bitcoins, para uma carteira da Lightning e utilizar essa carteira para fazer as devidas transações. A segunda alternativa que você tem é esperar a taxa baixar, né? Quando a gente fica muito tempo sem minerar, olha só, o último bloco saiu tem 23 minutos. Esse agora os mineradores eles estão tentando descobrir a solução para conseguir minerar ele, né? Resolver o problema matemático. Quando os blocos eles mineram, demoram muito para ser minerados, aí vão acumulando transações e a taxa de fato vai subindo. Então é ficar de olho aqui na mempool quando tiver, por exemplo, vários blocos sem confirmar, né? Aqui, ó, olha só, tem muito tempo que não foi confirmado. Geralmente, quando fica bastante tempo sem confirmar um bloco, costuma passar um, talvez até dois, né? Que aí passa as transações mais caras e as demais, as transações menores, passam logo em seguida. Que é o que a gente consegue ver, né? Olha só, por exemplo, aqui, ó, passaram 3 blocos quase que em simultâneos, né? Então a gente vê que cada um deles a taxa de transação foi só diminuindo. Então quando você vê que passa ali uns blocos maiores, com maior taxa, aí você manda a sua transação com uma taxa menor, justamente aguardando, né, que a sua transação seja confirmada. E por último, né, se você realmente precisar fazer essa transação, for até transacionar um valor maior, o recomendado é que você de fato pague essa taxa mais alta para que essa transação chegue no destino da forma mais rápida possível e não fique aqui infinitamente pendente a se confirmar, de forma com que demore mais ainda. Como eu disse, né, como eu venho falando, isso é uma questão de hype, né? Normalmente a gente tem sim algumas taxas mais altas quando tem uma maior solicitação da rede, solicitação da blockchain, mas eventualmente ninguém tem grana para ficar transacionando e cunhando NFTs, né, escrevendo NFTs do protocolo Ordinals para sempre. Então, eventualmente esse hype ele vai acabar passando, né, pela própria questão do preço. Quando ele começa com uma pessoa criando um NFT, aí ela paga uma taxinha, aí a outra vai e cria, paga uma taxa mais alta, e duas pessoas criam ao mesmo tempo para o NFT delas saírem, elas precisam pagar uma taxa um pouco mais alta. Se várias pessoas quiserem criar NFTs, elas precisam pagar taxas muito superiores, porque as taxas elas são dadas de acordo com a quantidade de bytes inscritos ali naquela transação, e NFTs são imagens, às vezes até vídeos, textos, né? Então são repletas de informação. Paga muita taxa, exige um grande tamanho do bloco. Consequentemente, né, se várias pessoas quiserem estar aí criando, escrevendo NFTs na rede do Bitcoin, elas vão ter que competir entre si e pagar taxas maiores para esses NFTs de fato serem inscritos. Então, o preço ele vai subindo, subindo até que chega um ponto que fica insustentável e eles vão parar de cunhar NFT, que de fato é o que acontece, certo? Mas apresentei algumas soluções caso você esteja tendo problema em transacionar Bitcoin nessa hora. Lembrando, né, sempre faça as suas transações, verifique os seus endereços e se você realmente precisar transacionar, né, preciso fazer uma transferência, um saque. Bom, se você não quiser usar a rede da Lightning, infelizmente a forma agora é utilizar, pagar as taxas de forma elevada mesmo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não me conhece, não conhece o canal, deixa aquele like, que isso é muito importante. Não esquece de me seguir nas redes sociais. E se quiser sugerir algum tema, alguma pauta pra gente discutir, pode mandar aqui nos comentários ou então mandar nesse grupo aqui do Telegram, porque lá aceita links, né? Aqui no YouTube, às vezes o YouTube bloqueia. Bom, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Tamo junto!